E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Como algumas pessoas me pediram, como que eu fazia aqui para deixar o KDE bom para jogar, tá? E aí eu vou estar mostrando. Só que eu mudei a minha aqui para Test Edition, o KDE, né? New Test Edition, porque no User Edition eu me deparei com um problema de incompatibilidade entre o Winitrix e o Lutris com o Zenith. Para quem não sabe o que é o Zenith é um gerenciador gráfico de script. Por exemplo, o Zenith é para aplicações do GNOME ou GTK. E tem o KDialog, que é para aplicações do KDE ou do Mate, se eu não me engano. Basicamente é isso aqui, ó. Se eu digitar aqui o Winitrix, ele vai executar um script, né? Ele vai atualizar o prefixo aí. E aí ele vai abrir. Isso aqui é o Zenith. É o interpretador gráfico de scripts, vamos colocar assim. Esse é o Zenith. O KDialog, que é do KDE, ele é bem diferente disso, tá? Então, eu acho no KDE Neon User Edition, ele estava com uma incompatibilidade aí entre o Lutris e o Winitrix. E aí ficar sem o Winitrix não dá, né? Então, e aí eu resolvi instalar o Testing Edition e essa compatibilidade parou, tá? O Lutris ele pode até usar o KDialog, tá? Só que tem algumas aplicações que ele necessita do Zenith, ok? Então eu mudei aí pro Testing Edition, tá? E aí eu vou começar a fazer uma instalação aqui para mostrar desde o começo. O KDE Neon, a instalação dele é super fácil, super simples, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês aí. Só para mostrar aqui, ó, que o meu é o Test Edition. Tem algumas coisas a se fazerem aí para você que está com NVIDIA, tá? Para você que está com AMD e Intel no processador gráfico, né? Na placa gráfica, você pode instalar numa boa. Para quem está com NVIDIA, tem algumas complicações aí. E para quem está com notebooks híbridos, tem mais complicações ainda, que nem é no meu caso aqui. No meu caso, eu não posso usar aqui, ó, o sistema Prime, tá? Colocar aqui on demand ou Intel, que se eu reiniciar, já era, tá? Vai dar ruim. Para você que tem notebook aí com placas híbridas, pense bem antes de colocar o KDE New. Então eu vou iniciar aqui. Ele já iniciou aqui, ele é o Live CD, ele já inicia. Quando você clicar aqui, ó, para instalar, você vai selecionar a sua linguagem, né? Português do Brasil. Vou dar um próximo aqui. Você seleciona a sua região. Você vai selecionar o layout do teclado. Ele não apareceu aqui, mas quando você der boot no seu pendrive, ele vai aparecer umas entradas para KDE Neon e KDE Neon Safe Graphics, tá? Aqui no meu eu recomendo você instalar o KDE Neon. No Safe Graphics ele está instalando um módulo LLVM Pipe e depois você não consegue trocar esse drive de vídeo de jeito nenhum. Então você inicia com KDE Neon apenas, tá? Então você pode colocar aqui, apagar, depende aí, ou fazer uma instalação manual para você separar as partições, né, a root da barra Homer, como você quer. Eu vou colocar aqui para ir mais rápido. Você vai colocar o nome, eu vou deixar assim mesmo, coloca a senha e aí eu vou dar em instalar. É só isso. Para instalar o KDE New é simples assim, bem simples, não tem muita coisa aí, é só você fazer isso. Ele não mostrou aqui porque está numa máquina virtual, mas reforçando, no começo ele vai pedir para você selecionar, vai ter 4 opções. A primeira e a segunda, a primeira é KDE New, a segunda é KDE New Safe Graphics. Não coloca no Safe Graphics, coloca no primeiro mesmo e ele vai instalar, ele vai pegar já a sua placa de vídeo. Se você tiver no notebook com placas híbridas, ele vai pegar a Intel, tá? E aí depois que ele tiver instalado aqui, eu vou mostrar como tá fazendo para trocar isso. Eu vou cortar o vídeo aqui, no final da instalação eu retorno. É rapidinho, coisa de 5 minutos aí ele já finaliza. E aí ele já finalizou. Você vai clicar aqui em concluir.
né? Ele vai reiniciar a máquina, ele vai pedir para você tirar o seu pendrive. Ó, ele vai pedir para você tirar o seu pendrive, você tira e dê um Enter. Bom, e aí ele vai pedir para você fazer o login. Aqui ele está meio bugado aqui, né? Mas é porque está na máquina virtual. Se você tiver em AMD ou Intel, você pode deixar com Wayland aqui. Agora, se você for usar NVIDIA, você já troca aqui, ó, para o Plasma X11, tá? E aí você pode se logar. E aí eu já coloquei ele em tela cheia aqui. Ele vai ter umas atualizações de segurança aqui para você, ó. Se você colocar aqui em exibir, ele vai aparecer aí. São bastante atualizações, vamos esperar um pouquinho. São 329. Mas você ainda não atualize. O que nós vamos fazer primeiro aqui? Nós vamos abrir o terminal e aí você vai digitar sudo apt install gnome software common, tá? Você vai dar um install, vai digitar sua senha aí, vai dar um enter, né? Vai digitar sua senha. Ele vai pedir aí, você dê que sim e dê um install. Por que a gente vai ter que instalar esse cara aqui? Porque ele não tem um gerenciador de drive aqui, ó. Nas outras versões, a mais antiga, ele tinha aqui, ó, cadê? Em hardware aqui, ele tinha drives adicionais. Eles tiraram isso aí por algum motivo. Tem acho que Gnome GTK Properties.qt, só que ele não funciona. Esse aqui foi a melhor forma que eu achei. Vou minimizar aqui. Eu vou abrir o menu aqui, ó, e vou procurar aqui em sistema. Ele tem aqui software, que é a loja do Gnome. Deixa eu ver aqui em configurações. Ele vai aparecer esse softwares e update, tá? Nós vamos digitar a senha aí. E aí nós vamos ter este cara aqui, que nem no Ubuntu, né? Você pode estar vendo isso aqui depois. E aí nos drives aqui, só que eu estou numa máquina virtual, ele não vai dar muita opção, tá? Para quem está com o NVIDIA, você vai instalar o drive 450 primeiro, tá? Você vai instalar o drive 450 primeiro, vai dar um aplicar aqui, você vai selecionar ele na lista, você vai dar um aplicar, ele vai fazer a instalação, vai baixar, vai fazer a instalação, tá? Não instala o 460 primeiro, tá? Instala o 450 primeiro. Depois você vai dar um close aqui. E aí o que você vai ter que fazer? Tá? Enquanto estiver instalando o drive aí, você vai ter que colocar o drive Moveal na blacklist. Tá? Como você vai fazer isso? Eu vou deixar esses comandos todos na descrição, tá? Eu deixei uma colinha aqui porque é muita coisa para ficar memorizando aí, tá? Então você vai dar este comando aqui, ó, o primeiro, copia ele, cola ele no terminal. Pronto, ele não vai subir. Você vai vir aqui, ó, no segundo, vai copiar também, vai colar no terminal, vai dar um enter. Ele tem que fazer isso. Se ele reclamar de alguma coisa ali, é porque tem alguma coisa errada. Depois, você vai confirmar aqui, ó, se realmente ele está na blacklist. Ele tem que dar isso aqui, ó. Blacklist Moveal, Options Noveal, Mod set igual a 0, tá? E aí você vai reiniciar a sua máquina aí, tá? Feito isso, ele já vai subir com a NVIDIA. Depois que você fez isso, colocou na backlist, reiniciou a sua máquina, você vai vir no terminal novamente e você vai dar um sudo dpkg -add architecture. Nós vamos habilitar a multi-arquitetura de x64 e x86, tá? Então você vai colocar aqui sudo dpkg -add -architecture e 386. Você vai dar um enter, pronto, ele vai fazer e ele não vai reclamar nada ali, desta forma aí. E aí depois disso você vai dar um sudo apt install wine. Ele vai pedir aí para você fazer a instalação, você diz que sim. O wine ele demora um pouco, tá? Para quem tem a placa de vídeo AMD ou está usando a integrada no processador, é só pular o passo ali
da NVIDIA, tá? Não precisa de fazer. Aí você já vem logo para esse passo aqui de habilitar a multi-arquitetura e começa a instalar o Wine. E não precisa de pôr o Drive Moveal na blacklist também. Esse passo é só para quem está na NVIDIA, ok? E aí ele já fez a instalação. Depois que nós instalamos isso, nós vamos instalar o Lutris, tá? Então nós vamos lá na página do Lutris em download aqui, ó, e nós vamos adicionar o repositório do Lutris também. Copiar, vou colar aqui, vou dar um enter, e aí eu vou dar um sudo apt install Lutris. Esse Lutris ele vai pegar a versão 0.5.8.3. Essa versão ele não deixa usar o Proton GE nem o Proton da Valve. Só que ele não, em outro vídeo eu vou mostrar como a gente vai estar usando nele mesmo, tá? Como a gente vai estar fazendo para poder usar esses Proton, mas em outro vídeo. E aí ele vai demorar um pouco aqui para fazer a instalação do Lutris. Depois que a gente fizer a instalação do Lutris, nós vamos fazer a instalação do WineHQ. Ele vai baixar aí o Lutris. Demora cerca de 8 minutos, tá? Para baixar. E aí depois ele vai fazer a instalação. Vocês estão vendo aí, tá em 8%. O KDE ele vem quase sem nada instalado. Ele só vem com o básico do básico mesmo, ó. Se vocês verem aqui em todos, eu vou mudar aqui, ó, o modo alternativo é aqui, ó, tá? Todos os aplicativos, vocês estão vendo que ele só vem com o básico. O compactador de arquivo, a Discovery, que é a loja dele, ela é legal, ela vem aqui, ó, as atualizações que nós vamos ter que fazer daqui a pouco. Aqui é a loja de aplicativo e tal. Ele já vem com suporte Snape e Flatpak, tá? Eu não aconselho a remover, porque quando você remove o suporte a Flatpak aqui, ó, em configurações, ó, ele tem o FlatHub aqui e tem, cadê? E tem o Snape aqui, ó, tá? Eu não aconselho remover, porque quando você remove, ele buga a loja. Que nem eu não uso nenhum dos dois, mas eles estão aí, não está influenciando em nada. Ó, vamos voltar aqui. Ele só vem com os pacotes básicos, básico mesmo. Então, tudo que você quiser de diferente, você vai ter que estar fazendo atualização, que nem eu fiz aqui, ó. A loja do Gnome, a Gnome Software, também funciona numa boa. Eu instalei ela por causa do software e update, para nós poder estar fazendo a instalação do drive da NVIDIA, né? Então ela está aqui, ó. Ela funciona numa boa, tem até um GeForce sinal aqui, deve ser em Snape. Bingo. Eu não uso. Tem vídeo no canal aí de como está usando o GeForce Now em outro método, tá? E aí após ele ter finalizado aqui a instalação do Lutris, nós vamos abrir o Lutris aqui, ó. Ele vai demorar um pouco na primeira instalação, na primeira abertura. Ele vai criar aí umas pastas, criar os arquivos. Se vocês viram que aqui, ó, as coisas do Gnome, elas não estão traduzidas, né? Algumas coisas aqui, ó, não estão traduzidas, ó. E aí, para a gente traduzir qualquer coisa que a gente instale no Gnome, a gente vai precisar desse pacote aqui, ó. O Language Pack PT, Gnome PT. Tá, aqui nós vamos dar um OK. E aí, pronto. O Lutris instalou, ó. Ele está na versão 0.5.8.3. E se a gente vir aqui em preferências, em informações, ele vai estar pegando aí, ó, a sua placa de vídeo. Aqui no caso, como é uma máquina virtual, ele não está pegando, né? Mas se você tiver com AMD ou Intel, ele vai pegar esse drive mesa aqui, ó, o 20.2.6, tá? E o da NVIDIA, como a gente instalamos lá no começo, o 450, tá? Daqui a pouco nós já vamos trocar. E aí nós podemos já fechar o Lutris aqui. Nós vamos instalar o pacote de linguagem do Gnome para as coisas poderem ficar tudo traduzida. É esse aqui. Eu vou deixar todos os comandos na descrição, tá? Sudo apt install language pack gnome pt, tá? E aí ele vai fazer a instalação. Nós vamos precisar também do Gnome Disk Utility, tá? Porque
quando você for montar uma ISO, não tem montador de imagem de ISO aqui. Como eu falei, o KDE New ele vem só com o básico do básico. Então a gente também vai instalar o sudo apt install gnome disk, pode completar, que ele pode dar um tab que ele já completa. Gnome disk utility, tá? Nós vamos dizer que sim aqui, vamos instalar ele. E depois disso nós vamos instalar o repositório do Mangoroot. A gente vai vir aqui, ó, eu vou dar um sudo add apt repositório ppa flexio.org /mangoroot. Nós vamos dar um enter, eu vou deixar tudo na descrição. Vou dar enter novamente. E pronto. E agora nós vamos dar um sudo apt install Mangoroot e Goverlay, tá? Se você quiser instalar o VK Basalt, você pode pôr aqui também, VK Basalt. Eu não uso porque em alguns jogos eu tive problema, tá? Então, eu recomendo só instalar o Mangoroot e o Goverlay. Se você quiser instalar o VK Basalt, esse PPA já tem os três, tá? E aí você vai dar um Enter, ele vai baixar. Tá baixando os pacotes aí e ele vai fazer a instalação. Eu vou só abrir para vocês verem aqui. Goverlay aqui, ó. Ele aparece aqui, ele demora um pouco para abrir. E aí você faz as configurações. Lembrando que você ativou ele aqui, você tem que reiniciar o sistema para as configurações entrar em vigor, tá? Então aí você configura. Depois feito isso, nós vamos voltar aqui nhq.org. E aí nós vamos vir aqui, ó, em download. Nós vamos vir aqui, ó, em Ubuntu. Essa parte nós já fizemos. Nós vamos pegar esta parte aqui, ó, para baixar a chave do repositório. Vamos abrir o terminal aqui, ó, vamos colar. Ele vai baixar aí. Depois nós vamos pegar este outro comando aqui, que é para autenticar a chave. Vamos colar aqui, ó. Ele vai dar um OK. E nós vamos adicionar o repositório aqui, ó, do Ubuntu 20.04. Nós vamos pegar este cara aqui, ó. Vou colar aqui também. Ele vai adicionar aí. E pronto. E vamos instalar o ANHK Stable, tá? Vamos dar um sudo apt install --install recommends o ANHK Stable, tá? Nós vamos dar um enter e ele vai pedir vai instalar várias coisas aí. Vou dizer que sim e vou dar um install. E aí ele demora cerca de 4, 5, 6 minutos aí. Isso aí vai depender muito da sua velocidade de internet aí, sua velocidade da sua conexão, né? Tá acabando de baixar aí, falta 22 segundos. E aí depois que nós instalarmos esse ANHK Stable, nós vamos instalar algumas outras coisas que precisa aí no sistema. Que nós vamos instalar já a Steam, o Vulkan Tools, o Vulkan Utils, o Mesa Utils, o Mesa VA Drive, o Mesa VDPAL Drives, o Mesa Vulkan Drives, o DXVK, tá? Até aqui. Para quem tiver com processador Intel, vai instalar esse BigNet, OpenCL e CD. Para quem tiver com AMD, não instala ele, tá? E aí nós vamos instalar um pacote de linguagem aqui da Microsoft, que é o Ubuntu Restricted Extras, tá? Nós vamos instalar esses pacotes aqui. Eu vou deixar tudo detalhadinho na descrição do vídeo, tá? Para você poder estar fazendo aí direitinho aí. Para quem gosta de instalar pacotes.deb, ele aqui, se você abrir um pacote.deb, ele vai abrir pela Discovery, tá? Pela loja do KDE. Mas para quem gosta de usar o GDEB, como eu, tem um outro esquema aqui que a gente tem que instalar. A gente tem que instalar um QAPT Deb Installer, para o GDEB poder funcionar aqui. Vamos aqui, esperar ele acabar de funcionar aqui. Acabar de instalar. Pronto. E aí, se agora a gente der um wine aqui, ó, version, ele vai dizer que a gente está com wine 6.0. Então, nós vamos instalar esses pacotes aqui que eu acabei de falar. Vamos dar um sudo apt install, eu vou colar ele aqui, que é a Steam, tá? O Steam Device, o Vulkan Tools, Vulkan Utils, o Mesa Utils, o Mesa VA Drive e o Mesa
VDPAL Drives, o Mesavuca Drives, o DXVK e lembrando, esse BakeNet, OpenCL e CD é só para quem tem processador Intel, ok? E esse Ubuntu aqui, o pacote de fontes da Microsoft. A gente vai dar um Enter, ele vai falar aí tudo o que precisa, vamos dar um Sim, ele vai baixar e aí e vai instalar. Aquele pacote de linguagem do Gnome que nós instalamos, ó, se você ver aqui agora, tudo que você instalar que for do Gnome, ó, já está tudo dubladinho para nossa linguagem. Cadê? Aqui, ó, tem atualizações. Vocês viram que aqui estava tudo em inglês, agora ele fica tudo bonitinho. Vocês estão vendo aqui, ó, que também vai demorar bastante, 4 minutos para baixar os pacotes. Isso aí vai variar conforme a sua conexão de internet aí. Eu acho que e o Gnome Disk, ó, ele também já está todo dubladinho, que foi o pacote de linguagem. Então, nós vamos precisar do Gnome Disk, porque quando você vir no Maíz e clicar com o botão direito, ele vai ter aqui, ó, ele vai aparecer montar a ISO, tá? E aí ele vai montar. Se você não instalar ele, você pode instalar outro de sua preferência. Eu gosto de usar ele, tá? Porque eu faço outras coisas com ele também. Então eu prefiro usar ele. Vamos esperar ele baixar aí e aí eu já retorno. Demorou aí cerca de 5, 6 minutos para baixar. Ele vai instalar. Aqui você vai dar um tab aqui, ó, e ele vai dar OK, você vai dar um OK. Aqui você vai dizer que sim. Esse aqui são o MSE, Microsoft Core Fonts, tá? Isso aí é para quê? Quando você entra em algum navegador e aí tem alguma fonte diferente, às vezes fica meio bugado, é por causa que você não tem esse pacote instalado, tá? Então aí você vai fazer a instalação dele e desses outros pacotes aí que são necessários, tá? Esses pacotes que eu instalei aqui independente para quem tem NVIDIA, AMD ou Intel. Só o BakeNet, que é para quem tem processador Intel, ok? E agora, se você gosta de usar o GDEB, tá? Que é o gerenciador de pacotes.deb, você vai dar um sudo apt install gdeb e gdeb core. Só que se você instalar só ele, ele não vai funcionar. Você precisa de uma interface gráfica para ele. E aí nós vamos instalar o qapt-deb-installer. Eu vou dar um enter aqui, eu vou instalar. Ele é rapidinho. Eu vou baixar um .deb aqui para vocês poderem estar vendo aí. Eu vou baixar aqui no Lutris mesmo. 5.2 tem .deb. E aí eu vou salvar ele aqui. Ele vai baixar aqui, abrir a pasta. Vamos esperar ele fazer a instalação aqui, que aí eu vou mostrar a cara dele, tá? Porque se você só instalar o GDEB, ele não vai funcionar no KDE Plasma. Ele precisa dessa interface aí para o KDE Plasma, ok? Nós vamos reiniciar a máquina, nós vamos atualizar o sistema depois disso, tá? E para quem tem NVIDIA, aí sim você instala o Drive 460, tá? Porque se você instalar o Drive 460 primeiro e fizesse o seu Lutz vai ficar bugado, o seu Wine vai ficar bugado. Eu acho que ainda é alguma, né? Esse drive ainda é beta, né? Então eles ainda estão arrumando bastante coisa. No Gnome não fica bugado. Agora aqui no KDE, porque é tudo novo também, né? Então fica meio que bugado. Ele finalizou a instalação. Vamos esperar ele finalizar aí, né? E agora se você vir aqui, ó, com o botão direito, propriedades, opções, e aí ele está aqui, ó, instalador de pacotes QAPT. Você move ele para cima aqui, ó, dá um aplicar e dá um OK. Dá um OK. Quando você der 2 cliques, essa é a interface de instalação. É a mesma coisa do GDEB. Ele vai dizer aqui que as dependências, tal, e aí é só você dar um instalar, digitar sua senha, tá? Eu gosto de usar, então aqui no KDE Plasma, esse é o meio que você tem para usar. Agora você vai dar um sudo apt auto remove e vai dar um enter. Ele vai dizer que tem algumas coisas para remover, você diz que sim. Nós vamos dar um init 6, que é para ele reiniciar o sistema. Pronto, e aí ele reiniciou.
Para quem está com NVIDIA, continua no Plasma X11, tá? Não muda ali não, de jeito nenhum, tá? Para quem está com AMD ou Intel, pode usar o Wayland numa boa, tá? E aí, agora, você pode ir lá, para quem está com NVIDIA, você vai vir aqui, ó, Softwares e Update, vai digitar a sua senha, tá? Ele vai abrir aí, vai abrir essa tela. E você pode vir em drives adicionais e vai estar selecionando o drive 460.39, se eu não me engano, que é a versão que está aí mais atual, que já dá suporte ao kernel 5.10, tá? Enfim. E aí você pode estar trocando, tá? Segue o passo a passo aí, a sequência que eu fiz, tá? Porque se você fizer uma sequência diferente, possa ser que não que dê ruim, tá? Então você faça. E aí você vai no começo, para quem tem NVIDIA, vai instalar o 450, vai fazer esse processo todinho aí, e depois que você fizer esse processo, você vai vir e instalar o Drive 460, que é o mais atual, vai dar um aplicar, ele vai demorar um pouco aí para fazer a instalação, vai compilar, né, e tal, e aí depois você pode dar um fechar. Agora, se você quiser fazer as atualizações do KDE, é bastante atualização, tá? É só você vir aqui, ó, atualização e dar um atualizar tudo aí, tá? Tem bastante coisa aí. Se você quiser fazer pelo terminal, o KDE Neon é diferente. Você vai dar um sudo apt update, vai dar um enter, vai digitar sua senha. Ele vai falar aí que tem as atualizações. Só que se você der um sudo apt upgrade, ele vai te alertar aqui, ó, que no KDE New se usa o pkcom, tá? Update para instalar os updates. Se você quiser atualizar direto pelo pkcom, ó, sudo pkcom refresh. Ele vai fazer, ó, ele tem um negocinho bonitinho aí, ó, e aí ele vai fazer uma atualização. Se você der um sudo pkcom update, ele vai fazer a atualização, tá? E aí ele está dizendo aí, eu não vou baixar, tá? Porque não tem necessidade, você baixe no seu. E você deu um yes, aí ele vai começar a fazer a atualização, tá? Ou se você preferir fazer pela interface gráfica, é só você abrir aqui o Discord, a Discovery, desculpa. É só você abrir a Discovery e tá atualizando tudo aqui, tá? Então, esse foi o método aí que eu fiz aqui na minha máquina para poder jogar, tá? Eu vou deixar esses comandinhos todos aí na descrição. Eu vou fazer um arquivo com tudo explicando e você baixa esse arquivo e faça aí no seu. Lembrando que essa blacklist aqui é só para quem tem NVIDIA, tá? Esse processo da blacklist é só para quem tem NVIDIA. Para quem está com a AMD Intel, placa de vídeo AMD ou placa de vídeo Intel, né, integrada ao processador, não precisa de fazer isso, tá? Não faça para depois não dar ruim aí na sua máquina. Só para quem está com NVIDIA. Os passo a passo aí de entrar lá no WineHQ, no Lantris, para pegar os repositórios, vocês entram, só vou deixar o link, você entra lá e vai copiando e colando e vai fazendo os passo a passo. O PPA do Mangohood e Overlay eu vou deixar também aqui nesse documento. As instalação do que é necessário aí eu vou deixar já no passo a passo. Depois disso, se você vai vir aqui no seu sistema aqui, ele está demorando porque ele está numa máquina virtual, tá? E você vir aqui, ó, em informações, ele vai estar aparecendo aqui qual a sua placa de vídeo, se for NVIDIA, Intel, AMD, enfim. Então, esta aí foi a forma aí que eu fiz aqui na minha máquina para poder estar utilizando. E se você quiser estar utilizando outras coisas que tem no Gnome, você pode instalar numa boa, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, se você quiser vir aqui, ó, pela Gnome Software e tá querendo instalar alguma aplicação daqui também, pode.
A Discover também eu acho ela muito bacana, tem bastante coisa aí, só pro KDE, né? Tá? E aí, se você quiser instalar alguma coisa aí, ó, controle, Snape, né? Eu não uso Snape nem Flatpak. Então, essa foi a minha dica de hoje aí. Vocês estão vendo aqui, eu estou usando a Testing Edition, porque a Use Edition tem um bug entre o Zenith, o Initrix e o Lutris, tá? Eu tive ontem, eu fiquei o dia inteiro tentando resolver esse problema e eu não consegui, e a Test Edition não tem essa incompatibilidade aí. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou usando o Plasma 5.20.90, que é o 5.21, né, que o pessoal já está falando aí. Aqui a minha placa da NVIDIA, lembrando que eu não posso alterar aqui. Tem uns tutoriais na internet aí que ensina aí fazer umas gambiarra para poder estar alternando aqui. Eu particularmente eu não vou fazer. Eu vou ficar usando somente a NVIDIA para estar podendo jogar aí e fazendo conteúdo para o canal. Ok? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.